Seja bem-vindo ao Caminho da Luz. Conteúdo bíblico para todos. Hoje vamos falar sobre um dos temas mais transformadores da nossa jornada espiritual. O poder da fé. Você sabia que uma fé verdadeira pode mover montanhas e trazer luz em meio à escuridão? Neste vídeo, vamos explorar como a fé pode não só fortalecer sua caminhada, mas também trazer milagres à sua vida. Antes de começarmos, já deixe seu like e acompanhe cada detalhe deste conteúdo, pois cada ensinamento pode mudar sua forma de ver o mundo. Permita-se ser inspirado e renovado pela palavra de Deus. Isso é essencial para que você compreenda como aplicar esse poder na sua vida diária. Vamos juntos nessa jornada de fé? O poder da fé. Uma jornada de transformação. A fé, sem dúvida, é um dos pilares mais essenciais da vida cristã, e é ela que nos ampara nos momentos mais difíceis e incertos. No versículo de Hebreus 11:1, somos ensinados que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que, mesmo quando não há evidências tangíveis do que acreditamos, a fé nos oferece a convicção e a segurança de que aquilo que Deus prometeu acontecerá no tempo certo. A fé não é simplesmente uma crença, mas uma confiança profunda na bondade e no poder de Deus, mesmo quando não podemos ver claramente o que Ele está fazendo. Em tempos de incerteza, quando a vida parece cheia de obstáculos e dúvidas, a fé age como combustível que nos impulsiona a continuar. Muitas vezes, o caminho à frente pode parecer nublado, cheio de desafios ou até mesmo impossível de trilhar. No entanto, é a fé que nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que Deus está no controle. Ela nos dá forças para manter os olhos fixos em suas promessas e continuar caminhando, mesmo quando os ventos contrários são fortes. A fé é como uma âncora que nos mantém firmes e seguros, mesmo em meio às tempestades. Acreditar em Deus significa confiar que Ele tem um plano maior para cada um de nós, mesmo quando tudo parece desmoronar. Podemos não entender o que está acontecendo no momento, mas, através da fé, temos a certeza de que Deus está orquestrando tudo para o nosso bem, conforme sua vontade soberana. Quando olhamos para a Bíblia, vemos inúmeras histórias de homens e mulheres que confiaram em Deus em meio a situações desesperadoras. A fé deles não apenas os sustentou, mas também os conduziu a vitórias extraordinárias, demonstrando o poder de uma confiança inabalável no Senhor. Essa confiança nos mantém resilientes diante dos desafios da vida. A fé nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, não estamos sozinhos. Deus está conosco, caminhando ao nosso lado e nos sustentando. Essa crença nos dá coragem para enfrentar os medos, para superar os obstáculos e para continuar avançando, mesmo quando não há soluções claras à vista. A fé é, portanto, uma fonte constante de força, permitindo-nos encarar cada dificuldade com esperança e determinação. Em resumo, a fé é muito mais do que uma simples aceitação de que Deus existe. É uma confiança viva, ativa e dinâmica no fato de que Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Ela nos permite viver com esperança, mesmo nas situações mais sombrias, e nos dá a certeza de que, no final, tudo cooperará para o nosso bem. Que possamos cultivar essa fé diariamente, permitindo que ela nos guie, sustente e fortaleça em todas as áreas de nossas vidas. Quando Jesus falou sobre o poder da fé aos seus discípulos, ele utilizou a metáfora do grão de mostarda para demonstrar como uma fé aparentemente pequena pode gerar resultados extraordinários. Em Mateus 17:20, ele disse: Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: move-te daqui para acolá, e ela se moverá. O grão de mostarda é conhecido por ser uma das menores sementes, o que nos ensina que não é o tamanho da nossa fé que importa, mas sim sua qualidade e profundidade. Essa poderosa lição nos mostra que, mesmo quando nossa fé parece pequena ou frágil, ela é suficiente para mover as montanhas que surgem em nossas vidas. Essas montanhas podem ser representações de problemas difíceis, medos que nos paralisam ou incertezas que nos deixam inseguros. Contudo, com a fé, somos capacitados a enfrentar e superar qualquer obstáculo que se apresente. A fé nos faz enxergar além do que é visível e confiar no poder de Deus para realizar o impossível. Ao acreditar verdadeiramente na promessa de que Deus está conosco, nossas limitações humanas se tornam pequenas diante da grandiosidade do poder divino.
Essa confiança é o que nos permite caminhar sem temer as adversidades, pois sabemos que, por mais desafiadoras que sejam as situações, com Deus ao nosso lado, somos fortalecidos para triunfar. A fé transforma impossibilidades em oportunidades e nos ajuda a viver com confiança, superando as barreiras da vida com a convicção de que Deus é fiel em suas promessas. Compreender o verdadeiro poder da fé é entender que ela vai além de uma crença passiva e meramente teórica. A fé genuína exige ação, um movimento em direção às promessas de Deus, uma resposta ativa ao que acreditamos. Tiago 2:26 nos adverte de maneira clara: a fé sem obras é morta. Isso significa que, por mais que digamos ter fé, se ela não se traduzir em ações concretas, não terá valor ou efeito em nossas vidas ou na dos outros. A verdadeira fé sempre se reflete nas nossas atitudes, nas nossas decisões e na forma como vivemos. Confiar em Deus implica em agir de acordo com essa confiança, demonstrando nossa fé em situações práticas do dia a dia. É por meio da oração, das boas ações e dos atos de amor e compaixão que nossa fé se manifesta de maneira visível e palpável. Orar por alguém, ajudar os necessitados, perdoar quem nos ofendeu e amar sem esperar nada em troca são exemplos de como colocamos a fé em prática. Essas ações mostram que realmente acreditamos em Deus e naquilo que Ele nos ensina. Quando nos movemos em fé, permitimos que Deus nos use como seus instrumentos para abençoar outras pessoas. A nossa fé ativa não apenas impacta nossas próprias vidas, mas também transforma a realidade ao nosso redor. Deus trabalha através de nós, realizando seus propósitos na terra. Ele multiplica nossas pequenas ações de fé e as utiliza para alcançar aqueles que precisam de cura, de esperança e de salvação. Assim, nos tornamos canais de bênçãos, participando do plano divino de transformar vidas. Portanto, viver uma fé ativa significa ser intencional em demonstrar amor, bondade e justiça. É assumir a responsabilidade de refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes e permitir que o Espírito Santo nos guie em cada passo. Quando colocamos a fé em prática, nos conectamos mais profundamente com Deus, vivemos uma vida de propósito e cumprimos nossa missão de levar sua luz ao mundo. A fé que age é uma fé viva, vibrante e poderosa. Ela nos impulsiona a não apenas acreditar, mas a fazer diferença no mundo, impactando outras vidas e levando as boas novas de Cristo. Que possamos sempre lembrar que nossa fé é um chamado à ação, uma oportunidade de sermos usados por Deus para manifestar seu amor e graça em cada detalhe da nossa existência. Além do poder de mover montanhas, a fé também exerce um impacto profundo e transformador em nosso interior. À medida que nos aproximamos de Deus e crescemos em nossa caminhada espiritual, a fé nos purifica e nos molda de dentro para fora. Esse processo de transformação nos fortalece, renovando nossos corações e mentes para que possamos ver a vida sob uma nova perspectiva. A fé nos permite trocar o medo e a insegurança por confiança e esperança em Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Assim como um raio de luz que penetra e dissipa a escuridão, a fé age em nossos corações, iluminando áreas que antes estavam obscurecidas por dúvidas ou preocupações. Com essa luz divina, passamos a enxergar o mundo e os desafios que enfrentamos de forma diferente. Em vez de sermos dominados pelas dificuldades imediatas, somos lembrados de que há uma esperança eterna e que Deus está no controle de tudo. A fé nos ensina a confiar no plano divino, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Essa renovação interior também nos dá forças para resistir às adversidades e nos manter firmes nas promessas de Deus. Quando vivemos pela fé, nossas prioridades mudam. Deixamos de focar exclusivamente nos problemas temporários e passamos a nos concentrar no propósito maior que Deus tem para nossas vidas. A fé nos dá a segurança de que, por mais difíceis que sejam os momentos que enfrentamos, eles são apenas parte de um plano maior que culminará em vitória e em cumprimento das promessas divinas. Em muitos momentos da vida, é natural nos sentirmos desencorajados ou tomados pela dúvida. No entanto, é justamente nesses momentos de fraqueza que a fé se torna indispensável. Jesus nos ensina essa verdade no relato de Mateus 14, quando Pedro, ao caminhar sobre as águas em direção a ele, começou a afundar nas águas agitadas. O medo e a falta de fé o fizeram vacilar. Mas, mesmo em meio ao pavor e à incerteza, Jesus estava ali, pronto para estender a mão e resgatá-lo.
Essa cena é uma poderosa metáfora para os momentos em que sentimos que estamos afundando sob o peso de nossos próprios medos, inseguranças e dificuldades. Assim como Pedro, podemos nos distrair com as tempestades ao nosso redor e permitir que o medo sufoque nossa fé. No entanto, a presença de Jesus é constante. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos segurar e nos lembrar de que, se colocarmos nossa confiança nele, não há vento ou onda que possa nos derrubar. Jesus não apenas resgata, mas também nos fortalece em nossa caminhada. Ele nos lembra que a fé não é uma confiança passiva, mas uma escolha ativa de crer, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ao estender a mão para Pedro, ele não apenas o salva fisicamente, mas também o encoraja a confiar completamente. Da mesma forma, em nossas lutas diárias, Jesus está sempre disposto a nos levantar e a renovar nossa fé, para que possamos enfrentar os desafios com coragem e determinação. Portanto, nos momentos em que nossas forças parecem esgotadas e nossa fé está vacilante, devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Jesus está sempre presente, pronto para nos restaurar e fortalecer. Ele nos convida a não sermos dominados pelo medo, mas a confiar plenamente em seu poder e em suas promessas, sabendo que, em suas mãos, estamos seguros e firmes. Portanto, a fé é muito mais do que uma simples crença ou uma ideia abstrata. Ela é uma força viva e poderosa que tem o potencial de transformar completamente nossas vidas. Através da fé, somos conectados diretamente a Deus, recebendo dele força e coragem para enfrentar e superar os desafios que surgem em nosso caminho. A fé nos inspira a viver de maneira que reflete a confiança que depositamos no plano divino, acreditando que, mesmo em meio às dificuldades, Deus está agindo para o nosso bem. Essa fé nos capacita a ver além das circunstâncias momentâneas e a manter o foco nas promessas eternas de Deus. Ela nos motiva a agir, a perseverar e a buscar sempre a vontade divina, sabendo que, com Ele, podemos vencer qualquer obstáculo. Como vimos nas palavras de Jesus e nos exemplos bíblicos, a fé é uma fonte de poder, cura e renovação, permitindo que vivamos uma vida de propósito e transformação. Que, a cada dia, possamos nutrir e fortalecer nossa fé, cultivando um relacionamento mais profundo com Deus. E que possamos também colocá-la em prática, não apenas através de palavras, mas por meio de ações que demonstrem nosso compromisso com Ele. Afinal, com Deus, nada é impossível, e a fé é o caminho pelo qual experimentamos o poder e a graça do Senhor em nossas vidas. Agradecemos sinceramente por terem assistido ao vídeo do canal @luzbiblicat. Esperamos que a reflexão sobre a sabedoria dos filhos tenha ressoado em suas vidas. Compartilhar este conteúdo com outras pessoas é uma forma poderosa de espalhar conhecimento e inspirar mais famílias a valorizarem a sabedoria nas relações. Ao fazer isso, você pode ajudar outros a cultivarem um ambiente familiar mais harmonioso e feliz. Não se esqueça de conferir o vídeo que aparecerá na tela, que complementa ainda mais o que discutimos hoje. Até a próxima!